positivo. O Ailton até faz uma pergunta, né? Gerli, racionalizando aqui, agora eu passei a imaginar o porquê do árbitro ter amarelado o Lelê e outros, né? Ele amarelou o Lelê, o Romão, se eu não me engano foi o Lelê, o Romão e o Luizão. Acho que foram esses três jogadores que tomaram cartão amarelo no Atlético. O Lelê e o Luizão é certeza. Eu acho que o terceiro foi o Romão, né? É um lance que o Foi. Romão até reclama muito da arbitragem. Foi ele mesmo que foi o terceiro atleticano a tomar o cartão amarelo. Esse aí, é aquele tipo de situação que eu falo, é onde você erra, para mim a CBF erra, porque ela pega dúvida e põe em cima do árbitro. Por exemplo, o lance do Lele, eu lembro que foi um negócio da mão no rosto. A maioria dos árbitros dão um amarelo naquele tipo de lance, quando o jogador deixa a mão no rosto do outro jogador. O Lele, eu nem me lembro qual foi o jogador do Goiás, eu me lembro que foi uma jogada lá pelo lado direito, aquele lado da arquibancada do outro lado lá, que a mão dele bate no rosto do jogador do Goiás. Normalmente os árbitros dão amarelo naquele tipo de lance. Se é um árbitro do Rio Grande do Sul, se é um árbitro de, sei lá, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, talvez a gente questionava aqui se o árbitro deveria ou não ter dado o cartão. Não, eu acho que deveria ter dado, eu acho que não deveria ter dado. Mas como ele era do Paraná, aí você vai e tem esse plus, e é um plus negativo. É aquela situação que não combina nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava num supermercado uma vez. Vou dar um exemplo de vida para vocês. Eu trabalhava num supermercado uma vez. E aí, tinha um rapaz lá que ele já tinha tido uma passagem pela polícia. Tinha sido preso por roubo. E lá no mercado sumiu uma ferramenta. Quem é que você acha que todo mundo imaginou inicialmente que era? Ele. Foi onde todo mundo, a maioria pensou. Alguns tiveram coragem de falar, outros não tiveram. Mas todo mundo pensou que era ele. Passou-se uns 2 meses, achou a ferramenta. E a ferramenta estava num lugar, lá para os fundos, e ela ficou pegando poeira por 2 meses. Onde você tirou a ferramenta, ficou a marca dela certinha, assim, a poeira em volta dela. Ele nunca tinha colocado a mão naquilo lá. Ninguém tinha roubado aquilo lá. Mas como sumiu a ferramenta, todo mundo acusou ele. É o tipo de situação que às vezes fica grudado em você. Você não precisa fazer. Basta as pessoas imaginarem que você fez, você já foi condenado. Essa é a situação do árbitro. Quando a CBF pega um árbitro e põe ele nessa situação, até para ele é ruim. Porque o cartão do Lele agora, se a gente debater se é justo ou não é justo, não importa. Ele já tem sobre ele a suspeita. E livrar de suspeita é a coisa mais difícil que tem para um ser humano, porque o outro já suspeitou. Não importa se você está certo, se você está errado, se você fez por isso, se você fez por aquilo. A suspeita já está sobre você. Em alguns momentos, mais do que a suspeita, a condenação já está sobre você. Ela não é uma condenação judicial, mas ela é uma condenação moral. Então, para o Torezinho, se ele deu o cartão porque ele achou que merecia ou não, não importa. O Torezinho já foi citado pelo Watson, já foi citado pelo Rafael Lacerda, já foi citado pelo torcedor, já foi citado por inúmeros cronistas, não importa mais. Ele já está condenado. Então a CBF poderia poupar até o profissional disso. Pega o Daron que põe no jogo. Se o Daron deu o cartão do Lelê, Daron, você não deveria ter dado o cartão pro Lelê, você é um árbitro que dá cartão demais, tal, mas ninguém falaria da honestidade do Daronco. A do Torezinho já foi colocada em xeque. Às vezes você tem que O preservar Gerni as pessoas. Sim, Emerson. poderia ter colocado até o Wilton, que não ia ter problema nenhum. Exatamente. Apesar de ter uma rusga, vamos dizer assim, entre o Wilton e o Goiás, mas você poderia colocar um cara livre disso, sabe? Pega um cara livre disso e coloca, porque aí você evita esse tipo de suspeita, que eu acho que até para a pessoa é muito ruim, sabe? Você ter a sua honestidade questionada, para quem tem valor por ela, tem gente que não dá valor a isso, tá nem aí, mas para quem tem, isso é muito pesado. Né, e eu observei esse lance, e esse negócio do supermercado aconteceu comigo, eu tinha uns 13 anos quando eu fiz isso, e eu carrego isso comigo até hoje, sabe, o quanto que para aquela pessoa deve ter sido dolorido passar por aquilo, porque ele não tinha colocado a mão em nada, mas infelizmente a gente tem isso, né, a gente olha Gerni, muito o nosso preconceito, às vezes ele é extremamente covarde. Sim, Emerson. não, mas aí o que principalmente pegou acerca falando da arbitragem, não só pelos cartões que ele aplicou no do Atlético. Não teve o cartão do Lele, que
poderia dar ou não, mas ele também teve o cartão do Luizão, onde o Luizão, acho que 5 minutos depois, teve um lance exatamente igual, de um jogador do Goiás em cima de um jogador do Atlético, e o lance só foi dado uma falta sem o cartão, não houve critério. E houve um lance, houve também a polêmica do lance de um pênalti, possível pênalti no Thaleson, que não foi, nem o VAR, para se ter uma ideia, a gravidade da coisa, que o VAR era do Santa Catarina, onde tem o Criciúma dentro do G4 e a Chapecoense brigando. E também tem o lance do Goiás, que, na minha opinião, vendo a imagem, foi pênalti. Eu deveria ter ido lá na cabine, ter olhado a imagem e ter cuidado melhor daquela situação. Aí como que ficou parecendo isso? Ficou parecendo que não deu pênalti, porque quis frear o Goiás no G4 para ele não avançar, e que amarelou o time do Atlético. Exatamente. Para prejudicar contra o Atlético Paranaense. É justamente isso que eu estou colocando. Você cria a possibilidade de enredos. Quantas vezes nós já não questionamos critérios de árbitro? De tudo quanto é lugar, inclusive aqui de Goiás, muitas vezes. Mas quando você deixa essa margem, aí você não questiona o critério do árbitro, você questiona a honestidade dele, que é diferente. Porque você deixa margem para se questionar. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente poderia muito bem estar aqui com o árbitro carioca pitando, assim, por que ele deu cartão para o Luizão e não deu para o jogador do Goiás? Era um questionamento de critério. Agora, aqui, quando a gente entra no Torezinho, a gente sai do questionamento de critério para a gente entrar no questionamento de índole, que é um questionamento muito mais profundo e muito mais pesado. Mas a CBF, às vezes, ela não tem esse zelo com os seus próprios profissionais. Obrigadão, Emerson, por mais uma vez estar conosco aqui no F62 Debates. É sempre muito bom a gente poder ter esse tipo de diálogo. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho do esporte, né? Porque tem situações também que elas envolvem muito mais todo o nosso comportamento humano.